Paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para quem está na live, está na sua casa assistindo. Hoje estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. O último domingo desse trimestre, o segundo trimestre de 2020. Hoje vamos terminar essa lição, que foi uma lição muito maravilhosa. Eu aprendi muita coisa sobre a oração. E hoje é o último domingo, né? Já vamos iniciar no próximo domingo o terceiro trimestre. Vamos louvar o Senhor com o hino 17. Hino 17. Que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais, né? Nos guardando e livrando de todo mal. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce aventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o labor, das aves o capido de doce amor, me fala sentindo acorde do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus nos revela o mistério do céu, né, irmão? É por isso que estamos aqui nesta manhã. Vamos ficar de pé, irmão, para estar lendo a leitura da bíblica desta manhã, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. Você que está no seu lar, que já largou um monte de coberta aí, ó. 1 Samuel, capítulo 12. Vamos ajudar a nos acompanhar o texto bíblico desta manhã. Então disse Samuel a todo a Israel: eis que ouvi a voz em todo quanto me disseste, e constituiu sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, encansei, meu filho então estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis que aqui testifiquei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que o boi tomei, de que o jumento tomei, a quem defraudei e a quem tenho oprimido, da mão de quem tenho recebido o suborno, para com eles encobrir os meus olhos. Eu vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém.
E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vós, os vossos pais, da terra do Egito. Agora, pois, pode-vos aqui em pé, e plantearei convosco perante o Senhor sobre todo o ato de justiça, o Senhor, que fez a vós e aos vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu a Moisés e a Arão, que tirará os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os vendeu à mão dos Sisera, a cabeça do exército de Azon, na mão dos filisteus e na mão do rei do Moabita, que pelejaram contra ele. Reclamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Belaim, Estarote. Agora, pois, livra-nos da mão do nosso inimigo e te serviremos. E o Senhor ouviu a Jerubal, a Baraque, e a Jefté e a Samuel, e ali livrou-vos da mão do vosso inimigo, em redor dos habitantes seguro. E vendo-vos que Naás, rei de filho de Amon, filho contra vós, me disseste: não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. E temeste ao Senhor, e o serviste, e se desde ouvido a vós, e não foste rebelde ao mandado do Senhor. Assim vos, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e antes foste rebelde ao mandado do Senhor, e não do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Pode-vos também agora aqui, e vede esta grandes coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega de trigo. Clamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuva. Então sabereis que vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: rogue pelo teu servo ao Senhor teu Deus, para que não venhamos morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temas, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, por seguireis as vaidades, que nada aproveitam, tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Enquanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando-vos de orar por vós. Antes vos ensinareis o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente, como todo o povo, todo o vosso coração,
porque vede quão grandes coisas fez o Senhor, com grandes coisas vos fez. Porém vos perseverade em fazer o mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Amém, né? Que Deus abençoe, irmão. Possamos continuar meditando na palavra do Senhor. Hoje vamos estudar a lição 13. Orar poupa tempo, né? Muito interessante esse título, né? Orar poupa tempo, né? Então hoje vamos aprender sobre isso aí. O objetivo da lição é: o que significa orar poupa tempo? Eleger a oração como prioridade em sua vida. Temos que colocar a oração em primeiro lugar, porque dependemos dela, que Deus está pronto para nos ouvir, mas depende de nós dar o primeiro passo e nos dedicar cada dia mais à oração, né, irmão? Textual: não andeis ansiosos de coisas alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com oração, ação de graça. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: Deus sempre mostra o caminho certo a seguir. Leitura bíblica: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica com ação de graça. A paz de Deus, que acende todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa nesta manhã, Senhor, para aprender a Tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui está nesta manhã, que saiu, Senhor, dos seus lares para vir para a Tua casa, Senhor, para aprender a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, Pai, que possamos entender a Tua palavra, para não sermos enganados com este mundo. Pai querido, eu te peço nesta manhã também, toma a Tua serva nas Tuas mãos, dá entendimento a ela, Pai, para que ela possa ensinar a verdade, falar a verdade, ó Pai, para a Tua igreja. Meu Deus, eu te peço, continua nos abençoando, Pai, nos capacitando, nos enchendo do Teu Espírito Santo. É que eu te peço, te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. A irmã Divanice está com uma aula nesta manhã. Para aí. A paz do Senhor para a igreja. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos que estão em casa, né? Nos assistindo pela live. Hoje nós estamos aqui diante do Senhor em mais uma manhã, né? Esses dias eu confesso que eu estava um pouco ausente da escola dominical. Houve alguns imprevistos. E esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e falando assim, tá a hora de retornar à escola dominical. Eu gosto muito de escola dominical, eu aprendi muito e continuo aprendendo, porque a nossa vida é uma vida de aprendizagem. A gente nunca consegue atingir, vamos dizer assim, o patamar de dizer assim, eu já sei tudo ou eu não preciso aprender. Eu falava aqui ontem na oração de manhã, que cada dia nós aprendemos, e apesar de assim, já ter passado por vários estudos a respeito de Apocalipse, nós estamos aprendendo tanta coisa com esses dias que nós estamos aqui. Tem coisas assim que nem imaginávamos e de repente Deus abre assim o entendimento. E não é diferente na escola dominical, né? A escola dominical é o local de aprendizagem do cristão. E eu louvo a Deus porque eu sempre fui assíduo à escola dominical, sempre gostei da escola dominical. E por conta disso, Deus tem nos dado uma condição de a gente saber alguma coisa. Cada dia nós vamos aprendendo, cada dia nós vamos nos aperfeiçoando, né? Cada dia a gente vai procurando melhorar.
Porque nós vivemos uma vida de cada dia renunciar, melhorar, nos enquadrar melhor dentro da palavra do Senhor. E hoje nós estamos com uma lição maravilhosa. Essa lição de hoje me chamou muito a atenção. Eu estava lendo e pensando assim, será que alguém entende que o tema dessa lição, né? Porque é interessante, vai ter alguém que talvez ache estranho dizer que orar poupa tempo, né? Porque tem gente que acha que a oração é um tempo, vamos dizer assim, toma o tempo, não poupa o tempo, mas sim toma o tempo. Porque a oração é um período em que nós estamos diante do nosso Deus com uma comunicação direta com o Pai. Quando nós vamos orar, vamos dizer assim, a gente vai deixar de lado, a gente tira toda aquela sobrecarga de preocupação, de coisas para fazer, de responsabilidades, e a gente tem que estar ali ligado. É a gente e o Pai, a gente e o Senhor. E o interessante, irmãos, é que a oração realmente ela é um veículo de comunicação entre o cristão e Deus. É através da oração, é na oração que nós conversamos com Deus, e é através da oração que nós recebemos a resposta de Deus também. Às vezes a gente vemos pessoas dando cabeçada por aí, de qualquer jeito, vamos dizer até assim no provérbio popular, quebrando até a cara por aí. Por quê? Porque nunca pergunta para Deus, nunca procura estar na oração pedindo uma direção. E quando nós vivemos uma vida de oração, nós vivemos uma vida de direção também. Porque o crente que gosta de orar, ele tem o hábito de pedir uma direção de Deus, de pedir uma confirmação. Às vezes está tudo certinho, mas o Senhor, quando a gente pergunta, Deus fala não. E eu costumo dizer que o não de Deus, para mim, é não. O sim de Deus é um sim, o não é não. Porque às vezes a gente pergunta, tem pessoas que perguntam, Deus fala não, e a pessoa reluta. Ah, mas já estava tudo tão certo. Ah, mas estava indo tão bem. Ah, mas eu queria assim. Mas quando Deus fala não, irmão, é para o nosso próprio bem. E o comentarista dessa lição, o escritor, ele fala assim, que orar poupa tempo. E alguém pode até dizer assim, como que orar poupa tempo? Mas estudando a lição, a gente vai vendo cada ponto da lição, como nos interessa e como nos traz um interesse grande. Porque na realidade, irmãos, quando nós oramos, quando nós temos o hábito, quando nós temos aquela confiança plena de nos dobrar diante do Senhor, de orar, nesse momento nós estamos colocando nas mãos do Senhor as nossas necessidades. Porque a Bíblia diz que lançai sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós lançamos as nossas necessidades, Deus abençoe, e as nossas preocupações ao Senhor, nós estamos nos esvaziando daquele peso, daquele fardo, talvez daquela preocupação que nos cerca. Porque no mundo em que nós vivemos, nós somos vulneráveis a passar por todas as coisas que todo mundo passa. Essa semana nós pegamos nós entramos em acordo para fazermos uma campanha. E foi uma benção a campanha que a gente fez de oração essa semana no monte. E nós oramos, eu falei assim, Jesus, segura essa chuva de manhã, porque a gente precisa ir para o monte para orar, para encerrar a nossa campanha. Nosso propósito, Deus sabe, a igreja está no nosso propósito, nós queremos ver Deus trabalhar, queremos ver Deus agir. E quando nós terminamos aquele período, a gente sente, antes de terminar, irmão, a campanha, eu já estava recebendo resposta. Aleluia. Tinha algo que eu tinha colocado na mão do Senhor para ser resolvido e a gente se alegrou porque Deus estendeu as mãos, já resolveu. E assim nós vamos tendo essa comunicação, essa intimidade com Deus. O crente que não ora, ele perde a comunicação com Deus, ele perde a intimidade com Deus. E nós precisamos a cada dia sermos renovados por esta intimidade, porque é tão gostoso tirar um tempo do nosso tempo para buscar o Senhor. E ontem eu falava aqui com os irmãos que nós já vivemos em dias que as pessoas perderam o prazer de orar. E a gente sabe disso, porque quando a gente trabalha no círculo de oração, círculo de oração, todo mundo sabe que é um trabalho de oração, já está falando, né? Mas nós vemos no círculo de oração que a gente tem uma dificuldade muito grande de reunir o povo para orar. E quem é líder também, quem lidera, sabe que enfrenta essa dificuldade.
Porque quando nós convidamos para uma festinha, para uma comemoração, o número está sempre presente. Mas quando a gente fala assim, vamos fazer um jejum, levantar um clamor, o número sempre diminui. Porque orar é questão de você querer, de você sentir a necessidade que você tem de servir, de orar, de estar comunicando com Deus. E aqui a lição nos fala que orar poupa tempo. Por que poupa tempo a oração, irmãos? A oração poupa tempo porque quando nós oramos e nos expressamos, nos colocamos tudo diante do Senhor, o que é que vai acontecer? Automaticamente nós vamos poupar o tempo de ficar inquietos, apavorados, buscando auxílio, buscando solução. Já notou que muitas vezes tem pessoas que andam por todo lugar em busca de uma solução para o problema. Vai na casa do amigo, vai na casa de um parente, esbarra alguém na rua para pedir ajuda, busca um político e esquece que a pessoa principal para fazer parte deste propósito que nós temos, ou que você precisa, é Jesus. E Ele está sempre atento. O que é melhor é que Jesus, Ele nunca nos deixa só. Mesmo a gente correndo de um lado para outro, Ele está só nos observando. Como quem diz assim, vai tolo, para onde você quiser, porque por último você vai ter que me recorrer. Então nós termos a consciência de que orar faz bem para a nossa vida espiritual. Aí você pergunta, traz benefício só para o espiritual? Traz nada, irmão, traz benefício para toda a nossa vida, toda a nossa estrutura de vida. Porque quando nós oramos para o Senhor resolver um problema, nós descansamos. E quando nós descansamos, nós evitamos a ansiedade, nós evitamos às vezes noites de sono, que perdemos preocupado com algum assunto, nós evitamos a irritabilidade, porque às vezes o problema tem nos assolado e traz assim uma angústia, uma irritabilidade. Isso aí são coisas que trazem consequência para a saúde. E quando nós entregamos na mão do Senhor, tudo isso nós poupamos. Mas nós vemos que muitas vezes a oração é necessária, mas tem que haver a confiança, irmão. Se você orar, mas você não confiar, não vai adiantar. Porque o salmista ele fala assim, esperei no Senhor com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, eu costumo falar que é descansar no Senhor. Esperar com paciência, irmão, não é todo dia estar inquieto por aquele mesmo problema, apavorado, preocupado. Todo mundo que vai conversar com você, irmão, pelo amor de Deus, eu preciso. Olha, a situação está crítica. Às vezes a gente encontra pessoas que conversam, perguntam como é que está. Ai, irmã, está tão difícil que eu estou já... Irmão, isso não é descansar. Confiar é você dizer assim, ó, dobrar o seu joelho, colocar na mão do Senhor e dizer assim, está na tua mão, Jesus. Faça assim, irmão, como se você estivesse fazendo um pacote, uma embalagem do problema, daquilo que você quer. Coloque assim, dispense ela na mão do Senhor e diga, está aqui, Jesus. Faz a tua vontade. Eu quero tão somente receber a vitória e ser que tu és fiel e poderoso. E a partir daquele dia, descanse. Eu tenho uma amiga que eu sempre falo para ela, eu falo assim, eu não consigo entender como que alguém coloca um problema na mão do Senhor, descansa e passa a noite em claro, por causa do problema. Irmão, que descansar é esse? Ai, irmã, mas é porque cada pessoa é diferente. Não é não. A fé, irmã, a nossa fé, ela tem que ter a convicção. A fé sem convicção daquilo que você crê, daquilo que você confia, daquilo que você espera, ela é uma fé meio vulnerável, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora você crê, outra hora você não crê. E orar sem crer fica difícil de receber. E eu acho interessante porque quando nós oramos e descansamos no Senhor, nós temos plena confiança de que Deus Ele vai nos dar. Como é bom a gente ter essa certeza. Eu quero ler aqui a introdução que eu achei muito interessante, que diz assim, hoje temos uma aula revolucionária, capaz de mudar drasticamente a nossa forma de ver o mundo e a nossa vida de oração. Orar poupa tempo. Eis uma aprendizagem extraordinária que nos levará a uma nova dimensão de vida com Deus e nos fará aproveitar melhor as horas do dia. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando, eu acredito que aqui todo mundo ora e sabe disso. Quando nós temos esse propósito de orar, eu sempre falo aqui para as irmãs de manhã quando a gente está, que é tão bom quando a gente vem para a oração. Sabe por quê?
Porque parece que todos os caminhos a partir daquele momento estão sendo desembaraçados. Quando a gente busca o Senhor de manhã, se você não pode vir para a igreja, não tem problema. Você tem o seu cantinho, você tem a sua casa, você tem o seu quarto, você tem o seu lugar de oração. Dobre o seu joelho, faça uma oração, agradeça a Deus pela noite que Ele deu, por mais um dia de vida que Ele acrescentou. E naquela oração de agradecimento, você já está glorificando a Deus pelo dia que Deus já preparou, porque, irmão, nosso dia, ele já está preparado pelo Senhor. A nossa história é escrita pelo Senhor. E aqui ele fala assim que realmente, quando nós buscamos ao Senhor, é como se tudo que nós tivéssemos para resolver fosse se encaixando. Os caminhos vão se desembaraçando, as coisas vão se tornando mais fáceis. E isso não nos deixa, irmão, isento de passar por lutas e provas naquele dia. Porque hoje em dia nós vivemos dias em que as pessoas querem servir a Deus isento de problemas. E quando os problemas vêm, começa a interrogar a Deus e questionar. Mas Deus... Outro dia eu vi uma pessoa falando assim para mim, fulana ora tanto, mas olha isso e isso. Eu falei assim, não fale assim. Porque quem ora passa por lutas, quem ora também corre o risco de falhar. Porque, irmão, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Nós somos, na realidade, aquelas pessoas que estamos nos equilibrando e procurando melhorar a nossa maneira de servir a Deus nos pés de Jesus. Aprendendo na sua palavra, nos fortificando na oração, nos renovando a cada dia no ensinamento da Bíblia, que é que nos traz o ensinamento para nossas vidas. E aqui quando ele fala assim que orar poupa tempo, nós vamos ver aqui o primeiro ponto da lição, no primeiro item que diz assim, geração velocidade. A geração velocidade é a geração que nós estamos vivendo, né, irmão? Você já notou que parece que o dia encurtou? Nós temos a mesma quantia de hora que tínhamos toda a vida. Quem já passou dos 50 ou está pertinho, sabe disso que há 30 anos, há 40 anos atrás, o dia parecia ser longo. Aí tem pessoas que falam assim, meu Deus, o tempo está passando rápido, as horas já não são mais a mesma coisa, mas não existe isso, irmão. 24 horas sempre foi 24 horas. O que está hoje pesando em nossas vidas é a nossa correria, é o nosso querer de buscar. Sabe, a gente vive numa correria porque a gente quer mais para a nossa vida de conforto. A gente tem, o ter nunca se contenta, já observou? Eu tenho isso, mas eu quero melhor. Deus me deu, tá bom, mas eu queria que Jesus me desse melhor. Hoje eu tenho uma casa, mas eu quero que Jesus me ajude, que eu quero fazer um sobrado. Eu tenho um carro do ano 2000, mas eu queria que Jesus me desse um de 2018, 2020. A gente sempre vai querer mais, não é verdade? E esse querer nos faz correr. Então nós vivemos hoje em dias de uma geração velocidade. Corre para todo lado. E eu costumo dizer que nessa correria que nós vivemos, muitas vezes nós deixamos o tempo de oração para trás. Você já notou que a gente corre atrás de muita coisa e sempre passa por cima do essencial, do principal. Sabe por quê, irmão? Quem trabalha sabe disso. Eu trabalhei quase 20 anos numa firma, a gente tem horário certinho para chegar na firma. Chova ou faça sol. Esteja bem ou não esteja. Quantas vezes a gente vai trabalhar sentindo dor, passando mal, mas eu tenho que ir, porque se eu for no pronto-socorro e não me derem atestado, o meu dia não vai ser abonado. E quando a gente falta um dia, a gente ainda perde o domingo, porque está incluso já. Então a gente tem todo um cuidado. E quando é para a gente orar, para a gente buscar a Deus, aí, Jesus me perdoa, mas hoje não dá. E ainda às vezes ainda fala assim, eu não fui, irmão, mas Deus sabe. Deus sabe mesmo, irmão, que você poderia ter se esforçado. Deus sabe que eu poderia ter feito um sacrifício, mas eu não fiz. Por quê? Porque nós vamos correndo atrás de outras coisas. E como fala aqui o comentarista, quando nós procuramos a Bíblia, o próprio Jesus, ele nos ensina, né, irmão? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós buscamos em primeiro lugar as coisas do Pai, as coisas celestiais. Então as demais, Deus vai trabalhando. Nós precisamos trabalhar? Precisamos correr atrás. A gente que é dona de casa tem que se dobrar. Na época que eu trabalhava, eu lembro-me que eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 6 da noite. Mas como
dona de casa, eu tinha que dar conta do meu serviço, porque eu tinha filho, eu tenho esposo. E como cristão, nós temos que sermos exemplo. Então eu corria muito e às vezes, no meu trabalho, as meninas falavam assim para mim: eu não sei como você consegue ir para a igreja. Porque você passa o dia inteiro aqui na correria. Eu trabalhava em linha de produção, em pé, o dia inteiro, irmão. Tinha dia que eu chegava em casa, parecia que eu estava moída. E ela falava assim: eu não sei como que você consegue ir para a igreja, porque eu não tenho força. E eu falava assim: Jesus me deu 24 horas durante esse dia. Nessas 24 horas eu fiquei praticamente 10 horas trabalhando para o homem. Porque quando a gente junta horário de almoço e gasto de ida e volta, passa até disso. E chovendo ou fazendo sol, eu estou sempre aqui porque eu preciso. E a mesma coisa é na casa do Senhor, é nos pés de Jesus. Eu preciso, irmão, nós precisamos. Cristão nenhum se permanece de pé se ele não buscar ao Senhor. Se ele viver só de carona de oração dos outros, vai ter uma hora que vai se esgotar. Ele não vai ter como prosseguir. Nós precisamos ter o nosso tempo. Vamos dizer assim, o nosso momento de intimidade com Deus, para nos expressar, para conversar com Ele, porque tem coisa que a gente não conversa com ninguém. Todo mundo tem um segredo. Quem é que não tem segredo? Todo mundo tem uma história lá dentro. Talvez algo que ele faz chorar, que ele faz sofrer. Talvez algo que o seu coração anela e que você sabe que é algo impossível. E talvez até alguma coisa que vive se levantando na sua vida como impedimento. Como dizia Paulo, que tinha um espinho na carne. Quantas pessoas às vezes têm alguma coisa? E aonde é que a gente consegue se renovar? Onde é que a gente consegue essa paz, essa alegria, esse alívio? É nos pés do Senhor. E quando nós procuramos, irmão, servir a Deus, dividir o tempo, eu sempre falo, o tempo é corrido, como diz aqui. Mas nós temos que saber administrar o nosso tempo. Tem gente que fala assim: eu não consigo. Consegue. Todo mundo consegue administrar quando coloca Jesus na frente. Nós temos que ter. Nós temos hora de levantar, horas para alimentação, nós temos hora para trabalhar, nós temos a hora esquematizada. Parece que a nossa vida tem uma escala certinha de tudo. Agora, quando trata-se das coisas de Deus, aí a gente negligencia muitas vezes, né? A gente acha que hoje não dá, amanhã eu faço, Jesus. Hoje eu estou muito cansada, hoje está muito frio, não vou levantar não, eu vou ficar aqui agora com a história das lives, que é uma necessidade, a gente sabe, mas eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade, irmão. Está havendo muita negligência do povo de Deus. Está havendo muita negligência. Este dia eu estava orando e o Espírito Santo estava falando algo para o meu coração e eu chorei, porque o povo tem se acomodado dentro de casa. A gente encontra as pessoas em todo lugar. E não tem problema, mas para a casa de Deus não posso ir. Onde é que está o perigo? Será que é aqui? Não é aqui que está o perigo não, irmão. Pelo contrário, aqui você está se renovando. Se previna, venha com os cuidados necessários. Aqui tem tudo que você precisa. Você traz a sua máscara, aqui tem gel, aqui tem distância. Mas o povo perderam o desejo de estar aqui. Aí se acomodam a estar assistindo. Eu digo igual os irmãos falavam, o irmão Isaías falava, eu não consigo viver só assistindo live. Existe um grupo de irmãos que choram para estar aqui e não pode. Tem pessoas que a gente conversa, irmão, e fala assim: irmã, como eu estou sentindo falta. Como eu queria. Outro dia a irmã estava até falando assim, olha, eu queria que o pastor liberasse nós para ir para a igreja. Eu até aí que eu falei assim, mas não é o pastor que proibiu. É a situação, é o que nós estamos vivendo. São pessoas que estão impossibilitadas de vir, porque não podem, irmão. Mas tem tantas pessoas que podem e não vêm. E eu falava para os irmãos que eu conversei com uma menina essa semana que eu fui na firme, e eu falei assim: você está indo para a igreja? E ela disse: não, eu estou no grupo de risco, eu não estou indo para a igreja não, eu estou em casa. Mas todo dia ela pega o ônibus lotado para ir trabalhar, de manhã e final de tarde, em horário de pico. Eu falei assim: o risco que você corre pegando esse ônibus, você acha que é risco ir para a casa do Senhor? Não é, irmão. Então nós precisamos, hoje nós estamos falando de oração. E a oração é necessária na vida do cristão. Aqui é onde fala da geração velocidade. Vivemos numa grande correria. O mundo pós-moderno é um espaço de velocidade, principalmente do tempo, que voa diante de nós e nos consome. A tecnologia nos transformou em espécie de máquinas. E é verdade, né?
Já observou? E agora foi que ficou fácil, né? Porque na cozinha também a gente está com essa tecnologia, né, irmã Eunice? Panela elétrica, e facilita a vida da gente, viu, irmão? Facilita, que é uma bênção. Mas a gente, por outro lado, tem um lado que a gente se acomoda. Traz o comodismo, né? Você vê pelas crianças, as crianças de hoje são as crianças paradas. Elas não têm atividade como nós tínhamos na nossa infância, de gostar de brincar de tudo que gasta energia. Eu tenho meus sobrinhos que tem hora que eu digo assim: Jesus, tenha misericórdia, porque se deixar, irmão, é 24 horas com o celular na mão. É fora do normal. Eles perdem horário de comer, de tudo, se não tiver no pé. Por quê? Por causa da tecnologia. Cada dia avança, melhora a qualidade das coisas que vêm, e ali deixa o ser humano se acomodar. E a mesma coisa é nas nossas vidas. Você veja, é uma mesma tecnologia aqui, ó. Então, as pessoas, nós aqui estamos juntos e outros que não puderam vir estão nos acompanhando. Isso é coisa maravilhosa, mas tudo na nossa vida, irmão, tem a medida certa de ser usada. Se ela for usada fora da medida, ela traz prejuízo, ela traz consequência. E aqui nós vemos como ele fala que realmente, aqui fala assim que 1 segundo a mais, relógios de 1 punho, acusaram o nosso atraso no emprego. Perdemos a viagem com desconto na internet, no começo da aula via satélite. Mais do que nunca o mundo acredita que o tempo é dinheiro. E sempre tem alguém falando, né? Tempo é dinheiro. E por isso não pode desperdiçá-lo. Como consequência, somos uma geração que pouco ora. Aleluia. E nós vemos isso. A gente observa hoje, quando a gente tira um tempo para orar, o povo está tão, vamos dizer assim, acomodado, acostumado a não orar, que quando se estica um pouquinho a oração, o povo se incomoda. Se incomoda, irmão. Às vezes, 1 hora de oração, com 30 minutos, 40 minutos, já tem alguém andando no meio da igreja em pé, já levantou, já não quer mais ajoelhar, já tem alguém esfoliando a Bíblia ali para achar alguma coisa, ou tem alguém olhando assim de lado, para ver quem está orando e quem não está. Agora eu pergunto, não tem como você se ligar no céu desse jeito, não tem como você buscar, não tem como você entrar lá no profundo com Deus, se você não tem o desejo no coração e não sacrifica a carne. Irmãos, é preciso a gente sacrificar, sabe por quê? A nossa carne gosta de conforto. A nossa carne gosta de estar confortável, bem alimentada, sabe? Em um lugar bem, vamos dizer assim, aquecido, bem tranquilo. É disso que a carne gosta. Como dizia aqui o pastor Paulo, né, na sexta-feira, tem hora que a gente tem que falar assim, ó, fica aí sua cretina. Eu achei muito interessante ele falar isso, porque tem hora, irmã, que a gente tem que repreender mesmo a carne e colocar ela por baixo, o Espírito Santo. E para isso, uma das coisas que nós temos que fazer isso é na hora de orar. Sabe por quê? Quando a gente vai orar, já notou, eu acho que acontece com os irmãos, porque acontece comigo, a gente dobra o joelho, não é que vem pensamento na mente, tem hora que a gente quer se ligar, tem alguma coisa que está vindo na direção da mente. Coisas nossas, do dia a dia. É por isso que eu falo, orar na casa de Deus, eu gosto de orar na igreja. Porque aqui não tem se você se ligar realmente no céu, não vai ter ninguém batendo na porta, tocando na campainha, o telefone não vai tocar, porque você aqui está longe dessas suas responsabilidades dentro de casa. Mas às vezes é necessário também a gente orar dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente está trabalhando dentro de casa, fazendo as coisas, e o Espírito Santo nos convida para orar? Convida, irmão. Às vezes a gente está lá, trabalhando, mexendo, aí o Espírito Santo convida a gente. Ai, meu Deus, eu tenho que terminar aqui. Jesus, eu não posso ir agora não. Mas é uma inquietação tão grande que a gente larga o que está fazendo, corre para os pés de Jesus. E ali a gente tira um tempo na oração. E eu digo uma coisa, Deus sabe de todas as coisas, irmão. E quando Ele nos convida para orar, é porque há uma necessidade. E aqui Ele fala assim que, olha, hoje encontramos muitos obreiros correndo de um lado para outro, trabalhando para o Senhor, porém sem vida no jardim de Deus. Para estes cristãos, o servir está acima do ser. Porém, o Senhor não vê assim. Jesus continua aprovando aqueles que buscam a melhor parte. Aleluia. Tem pessoas, irmãs, que acham que trabalhar na igreja, que ter muita atividade na igreja, que correr atrás, que mexer, que ser envolvido, sabe? Que está, vamos dizer assim, relacionado com as coisas do trabalho do Senhor já é o suficiente.
Igual nós estamos aprendendo aqui na sexta-feira. O pastor estava falando, tem pessoas que por ter aquela condição, aquela capacidade, por fazer, por ter muita responsabilidade, já acha que isso está no nível superior de salvação. E não está. Isso aí, irmão, não diz que você é salvo. O que vai condizer a nossa intimidade com Deus é a nossa vida diante de Deus. Porque a aparência engana o homem, mas a Deus ninguém engana. A nossa vida de altar de oração, eu não preciso sair contando para todo mundo o que eu fiz nem o que eu deixei de fazer. Quantas vezes eu orei no dia. Às vezes a gente faz um comentário assim na palestra em que estamos falando. Mas a minha intimidade com Deus é minha e dele. E ele sabe. Então não adianta eu querer apresentar aquilo que eu não sou, que eu não faço, que eu não vivo. Porque, irmão, eu não posso jamais incentivar alguém para orar. Ou até porque falar sobre oração, criticando em alguma área, se eu não tenho esse costume. Se nunca me sobra tempo, eu nunca separo o tempo, eu nunca administro no tempo o meu tempo de orar. Nós não temos como. E nós vemos que existem muitas pessoas hoje que trabalham na obra, pessoas que têm responsabilidade, que não perderam, irmão, perderam o costume. Perderam. Acha que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse já resolveu. Outras pessoas acham que ter conhecimento na palavra para entregar uma mensagem já é o suficiente. Mas, irmãos, aonde não há oração, é como se existisse um vazio. É como se por fora tivesse tudo muito bem, mas existe, vamos dizer assim, no palavreado mais rasteiro, o miolo, o principal, sabe? Aquilo que tem que estar ali, que é mais consistente. Não tem, porque não tem oração. E quando nós oramos, nós nos inspiramos através da oração para ler a palavra. A vida de oração nos traz santificação, porque quando nós oramos, conversamos com Deus, nós expressamos a Ele como nós queremos ser, como nós precisamos ser, como cristão, e assim nós vamos mudando a nossa vida. E aqui diz assim que Jesus continua aprovando aqueles que buscam a melhor parte. Aqui nós vemos em Lucas, no capítulo 10, e o versículo 41 e 42, que fala sobre Maria e Marta. Quando ela foi reclamar, né, quando a Marta foi reclamar para Jesus, porque estava fazendo tudo sozinha. Maria nos pés de Jesus o tempo todo, ouvindo Jesus falar. O que foi que ele respondeu para ela? A Maria escolheu a melhor parte, aleluia. E nós precisamos, irmã, em nossas vidas, nos policiar para escolher a melhor parte para nossas vidas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar assistência à nossa família. Mas eu vou dizer uma coisa a você, a primeira assistência principal que nós damos à família e à nossa vida, começa na oração. Começa na oração. Quando você tira um tempo para orar, você se esvazia de si. Você se coloca no lugar da bênção, você se doa para o Senhor. E naquele momento você vai dizer a Jesus a mudança que você quer na sua vida. E Deus, irmão, Ele vai trabalhar porque Ele conhece o desejo do nosso coração. E Ele é fiel, Deus é fiel. E quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus honra. Ele honra a fé daquele que busca e confia nele. Mas é preciso descer na oração. Nós vemos hoje muitas pessoas que não têm o hábito de orar, sai, chega, levanta, dorme, come, ninguém não quer orar, não quer saber de orar. E quando a gente convida para orar, tem que ser aquela oração relâmpago. Tem gente que acorda de manhã, bom dia Jesus, e a hora que vai dormir, boa noite Jesus. Nós precisamos de um tempo. Essas orações são as orações do cotidiano que a gente faz, né? Mas nós precisamos de um tempo. O tempo nosso com o Senhor, que é o tempo da oração. E aqui nós vemos no item 2 do primeiro ponto, fala assim sobre a casa de força. O inglês Charles Spurgeon, eu não sei, alguém fala Spurgeon, fala Spurgeon, foi um grande homem de Deus. Ainda com a idade de 18 anos, foi convidado a assumir uma importante igreja em Londres. Um imenso templo onde cabiam 1.200 pessoas, cuja assistência não passava de 100. Porém, em poucos meses não havia mais espaço. Olhe, porque tudo isso aconteceu. Ele construiu o tabernáculo metropolitano com capacidade para 6.000 assentos. Mesmo assim, a multidão era tamanha do lado de fora, que o ministro suplicava ao povo que se revezasse trimestralmente,
Sua pregação era tão cheia de graça divina, que segunda-feira caminhões abarrotados de impressos distribuíam por Londres a pregação dominical de Spurgeon como água. Mas esse sucesso não vinha por acaso. Acima de tudo, Spurgeon era um homem de oração. Quando gente do mundo todo ia visitar o famoso tabernáculo, o ministro costumava levá-los até a casa onde pessoas estavam prostradas. E ele ainda fazia questão de dizer assim, ó, aqui fica a casa de força desta igreja. Aonde era? Era o lugar reservado da oração. O lugar reservado aonde, enquanto ele estava pregando, tinha alguém orando. Nós precisamos de exército de pessoas hoje, atualmente, de grupos, de pessoas destemidas, para estarem assim. Enquanto alguém está pregando, irmão, nós temos que estar glorificando a Deus e orando. Hoje nós vivemos dias em que se dá conta de tudo que se passa dentro da igreja. Agora, se perguntar a leitura oficial, às vezes a pessoa veio para o culto e não sabe o que foi lido. Não sabe o livro, não sabe o capítulo. Isso é falta de reverência, é falta de se doar, de prestar o seu culto racional ao Senhor. Porque estamos com a mente voltada para muita coisa e não para aquilo que nós viemos fazer. Quando nós tiramos, eu sempre digo, irmão, quando eu venho, eu sou uma pessoa, eu sou meio antiquada em algumas coisas. Eu sei que às vezes as pessoas acham que a gente é meio quadrado. Eu não ligo não que alguém fale isso não. Eu não gosto de levanta e senta dentro da igreja. Eu não gosto disso. Quando eu venho para a igreja, eu tomo todos os meus cuidados para não precisar ir nem no banheiro. Pode haver uma necessidade, eu não vou dizer que não há. Mas é assim uma coisa mútua. Existem pessoas que têm que levantar para ir para o banheiro porque tomam medicamentos. Mas existem pessoas que têm hábito. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Mas quando manda guardar o pé, é para ficar com o pezinho quieto. Não é para ficar sapateando para lá e para cá, não. Vai no banheiro, vai tomar água, vai ali, vai acolá. E a reverência vai ficando, ó. Ela vai só declinando. E ainda corre o risco de tirar a atenção de quem quer cultuar, viu? Porque às vezes você está ali ligado de repente. Isso sem contar que muitas vezes a gente tem que fechar o olho e pedir a misericórdia para não pecar. Porque tem coisas que a gente vê que o coração pode julgar e a gente pode pecar. Então, irmãos, nós temos que ter essa reverência. E tudo que nós precisamos fazer, nós adquirimos através da oração. A intimidade com Deus, o conhecimento da palavra. Porque nós precisamos a cada dia nos inteirar da palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro-me que se tinha um culto que o crente não podia perder, irmão, era culto de escola dominical e de instrução, culto de ensinamento, né? Que antigamente chamava culto de doutrina. Esses cultos eram os cultos que o crente que quisesse edificar, se renovar, ele não perdia. E eu vou falar uma coisa para vocês, não era igual hoje não. Era o culto de doutrina, ó. Lapada. Tinha dia que a gente saía da igreja com lombo ardendo. Mas aprendia, irmão. Como eu aprendi nesses cultos. Como a gente aprende a respeitar. A gente aprende a reverenciar. Aprende a adorar. Aprende a ser fiel. Aprende a ser humilde. Aprende a entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque tem muito crente andando sem querer viver na vontade de Deus. Eu não. Deus me deu condição de fazer, eu vou fazer. Se não fosse para eu fazer, Deus não tinha me dado condição. Deus nos dá as opções. As escolhas somos nós quem fazemos. E quando nós fazemos as escolhas erradas, nós temos a consequência também delas. Aí quando vem a adversidade em resposta da escolha, que é a consequência, aí Jesus é culpado. Ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Pessoas que não buscam direção de Deus. Nós precisamos buscar, perguntar a Jesus, eu devo fazer? Tem que ser assim? Me dê uma direção. E muitas vezes a gente vê pessoas que pedem até um conselho, sabe? Irmã, o que você acha? E se isso, eu devo fazer ou não? Aí pela Bíblia a gente vê que não está certo. Aí a gente dá o conselho, não, irmã, é melhor, irmã, ora, vamos esperar no Senhor. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu vou fazer assim mesmo, eu já decidi. E para que pedir uma opinião? Para que pedir um conselho? Porque se você já tem a sua opinião formulada, você já sabe o que é que vai fazer e não quer nem a opinião de Deus na sua vida, irmão, nós precisamos a cada dia, em oração, buscar o Senhor e pedir que Ele nos direcione. Porque se não for assim, nós não chegamos a lugar nenhum.
Nenhum. E aqui quando ele mostrava a casa de força, que era o lugar onde tinha um grupo orando, intercedendo pelas suas pregações, pela sua vida ministerial. E nós vemos que quando a oração, irmãos, há resultado. Há resultado quando há oração. Agora, quando há só pregação, vamos dizer assim, no gogó, né? Sem uma inspiração divina, sem uma direção de oração, o tempo passa e daqui a pouco aquela pessoa já vai perdendo a essência. Porque se não tiver o alicerce, que é a oração, vai perdendo a essência também. E quando pensa que não, está pregando coisas que não faz sentido, coisas que não condiz. E até muitas vezes, aí começa querendo fazer um movimento diferente, para chamar atenção, para dizer que Deus está nesse lugar, que Deus está fazendo. Porque eu sempre digo que quando Deus quer fazer, não precisa muita coisa. Deus atua nas mínimas coisas. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele faz. Se Deus quiser fazer um movimento assim, como Ele fez no dia de Pentecostes, Ele faz. Mas não quer dizer que Deus só atua quando tem esse movimento. Tem pessoas que só acreditam que Deus está no recinto, só acredita que Deus fez alguma coisa se houver aquele movimento. Que pula, que corre, que sobe em cadeira. Eu já vi muito isso. Mas nós sabemos que passou dali, acabou. É como fogo de palha, me perdoe a expressão. O fogo pega de uma vez, mas também apaga de uma vez. Irmãos, quando nós vivemos na oração, uma vida íntegra, na presença de Deus, ouvindo a voz do Senhor, aprendendo na palavra, nós vivemos uma vida, eu sempre digo, o cristão que ele vive na oração e na direção da palavra, ele não dá trabalho para o pastor, ele não dá trabalho na igreja, ele tem uma vida bem estruturada. Essa semana eu estava aqui na oração esses dias e uma pessoa perguntou assim para mim: os seus filhos se afastaram da igreja, né? Eu falei, sim, estão afastados. Tem o temor, mas não estão caminhando. E a pessoa falou assim para mim: eu não entendo como que você é tão feliz servindo a Deus sozinha. Eu falei assim, eu sou feliz, a minha felicidade não depende de A e nem de B. Eu tenho, irmãos, a minha família é uma bênção. Ontem eu falava aqui que o meu esposo é uma bênção. Ele não está na igreja, ele se afastou por motivos que lhe entristeceram. Não vou dizer que ele está certo, que ele não está. Mas ele é uma bênção, ele não me impede de vir para a igreja. Se eu precisar que ele me leve em algum lugar da igreja, ele me leva. Ele é uma bênção. Por quê? Porque eu mantenho ele na rédea da oração. Sabe? De vez em quando o inimigo queria se levantar com alguma coisa contrária, e eu dizia, Jesus, venha cá. Eu sou a tua filha e eu não aceito. Quando eu procurei alguém para me casar, eu procurei dentro da igreja. Eu me casei com um homem cristão. Servi a Deus ao lado dele mais de 20 anos. Depois, por alguma coisa que ele entristeceu, ele se afastou. Mas eu preciso continuar. E eu tenho plena certeza, irmãos, porque é a promessa que Deus me fez, que o tempo é dele e que ele já está trabalhando. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, meu esposo lê a Bíblia mais do que eu, não tenho vergonha de falar. Ele lê mais do que eu a Bíblia, porque ele chega do trabalho e vai ler a Bíblia. E faz estudo, e faz anotações. Eu falo assim para ele, você precisa somente aplicar a Bíblia no seu coração. Só precisa viver aquilo que você lê, colocar, tirar, porque, irmão, tem coisas que ficam enraizadas lá no coração, sabe? Uma mágoa, um rancor, uma ofensa que alguém fez. A oração, com sinceridade, ela arranca, ela tira, porque você vai se jogar nos pés de Jesus e dizer, Deus, eu preciso de uma mudança nisso aqui. E Deus vai mudando. Então nós precisamos cada dia aprender desta maneira. Orar é poupar tempo. Esta sábia afirmação pertence a Spurgeon. Segundo o escritor Stephen Miller, certo dia, depois de ensinar a palavra, ele confessou, esta manhã não preguei nem metade do que orei, porque para cada palavra pronunciada, elevei 2 em oração silenciosa. E citando Lutero, o pastor inglês demonstrou como devemos tratar a relação tempo e oração. Hoje tenho tanta coisa para fazer que não darei conta de tudo com menos de 3 horas de oração. Olha que coisa interessante, né? Essa pessoa aqui, nós vemos esse servo de Deus, ele é considerado como eu
praticamente considero ele como o maior dos pregadores pós-Paulo, né? Um homem de uma pregação, um homem de uma vida consagrada, de ganhar almas. E ele fala assim que hoje tenho tanta coisa para fazer que não darei conta de tudo com menos de 3 horas de oração. Quer dizer que é como se ele fizesse um balanço assim, ó. Tinha que estar no nível. Se eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que tirar tanto tempo na oração. Se eu tenho que fazer isso ou aquilo na obra, então eu tenho que ter o tempo. É como se ele fizesse uma administração, irmão. É como se fosse um remédio. Que a gente vai resolver aqui um problema, mas tem a quantia, as miligramas que a gente precisa de colocar para resolver aquilo ali. E a oração é assim na nossa vida. Quanto mais se ora, mais se tem. Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: eu não entendo, eu estou pedindo algo. De vez em quando a gente escuta alguém reclamar, irmão. Eu estou pedindo algo faz tanto tempo. Fulano mal começou, já recebeu. Mas ele nem sabe a reserva que fulano tem. Talvez o irmão está pedindo por aquele problema agora, mas ele já tem uma reserva, ó, lá de antes, que ele já vem deixando. Eu costumo dizer que oração, irmão, é como cartão de crédito. Quando você tem um cartão de crédito, ele tem um limite. E se você pegar aquele cartão de crédito e usar, vai chegar uma hora que você vai ultrapassar o limite. Quando você ultrapassa o limite, o que é que acontece? Você não vai comprar, você não tem como pegar. Você pode chegar no lugar, fazer sua compra, a hora que vai passar na maquininha, não aceitou, não confirmou a sua compra. Aí você vai ter que pegar de volta o cartão e deixar o que comprou. A oração é assim, a gente tem que ter aquela reserva para quando a gente muitas vezes precisar, a gente ter disponibilidade daquilo. Porque tem tempo, a Bíblia diz assim, ó, e buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Tem tempo, irmão, que a gente não consegue buscar, porque alguma coisa nos impede, mas nós temos reserva, porque nós estávamos na oração. E aqui ele fala que, pulando aqui, hoje, já li essa parte aqui, eu vou pular para o segundo ponto, tá? Que diz assim, a hora vai embora, irmã, eu acho que eu falo muito, né? Precisava controlar um pouco, mas a gente vai falando, vai se empolgando. O segundo ponto fala sobre o primeiro reino. Lei infalível. Em muitos aspectos somos tentados a priorizar ou fazer e negligenciar o momento a sós com Deus. Veja só, como é fácil, vamos dizer assim, como é prático fazer isso, né? Quer realizar alguma coisa no horário da costumeira oração. Parece mais prático irmos logo aos fatos. Mas isso é terrível erro. Há uma lei que nunca falha. Ela diz que devemos cuidar do reino de Deus primeiramente, e o Senhor se encarrega-se de acrescentar o que precisamos. Lá em Mateus 6:36. Portanto, lute para que o altar da oração seja o lugar mais aprazível da sua vida. Compareça diariamente diante de Deus. Eu gostaria de pedir para alguém ler em Filipenses no capítulo 4 e o 6. Depois alguém abre em Salmo 139 e o 14. Aqui ele fala, portanto, lute para que o altar da oração seja o lugar mais aprazível na sua vida. Lute, tá vendo, irmão? É fácil? Não é. Aqui ele fala que às vezes a gente costuma priorizar outras coisas dentro daquele horário que era para a gente orar. E é verdade, irmão. Às vezes assim eu digo assim, Jesus, essa semana eu quero tirar um tempo, tal hora. Mas é uma coisa fora do normal. Eu digo que só a Mari falou assim para mim hoje, que quando ela quer fazer uma coisa assim para Jesus, ela não fala. Ela pensa e fica quieta, porque quando ela fala não dá certo. E às vezes a gente diz assim, a gente conversa com Deus e fala, eu quero fazer assim, assim. Mas, irmão, aparece tanta coisa. Aparece até uma visita que a gente não esperava. Dentro daquele horário. Aí aqui o comentarista ele fala assim, que às vezes a gente prioriza muitas coisas naquele lugar, naquele horário. Mas o horário que era para orar, fica para trás. É engraçado que se alguém chegar, eu não vou ter coragem de falar assim, ó, esse horário é o meu horário de oração. Você volta outra hora, não é verdade? Quer dizer, eu fiz o quê? Eu priorizei aquela visita ou aquilo que eu tinha que resolver e deixei para trás o meu horário de oração.
Nós vamos sempre passando por cima. Se você observar, é pouco tempo que a gente tira, e o pouco tempo, muitas vezes, nós ainda damos outra prioridade no lugar dele. Então é nisso que nós temos que nos despertar. E aqui vamos ver, Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Por favor, alguém leia. Aqui fala sobre louve pelas suas como comparecer diante de Deus com ações de graça. Filipenses 4 e o 6. Olha que bênção, né, irmãos? Não estejais inquietos por coisa alguma. Não é por isso ou por aquilo, é por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, seja tudo conhecidas diante de Deus, pela ação de graça, por agradecimento, glorificando ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é maravilhoso. E quando a gente nos dispõe a ficar nos pés de Jesus, a gente se depara com situações, com coisas tão boas, que a gente se surpreende, viu? Eu quero dizer uma coisa para você, eu sempre falo isso. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. E você quer ser surpreendido por Deus? Viva uma vida de oração, para você ver. Tem coisas que você olha e o seu coração deseja, sem você nem comentar. E de repente Deus chega, te presenteia. Deus faz, Deus usa alguém, sabe? Vocês pensam numa coisa, Deus já providencia. Esse é o cuidado de Deus. E aqui fala assim, e o Salmo 139, o versículo 14, fala sobre adore-o pelo que Ele é e não pelo que você precisa. Aleluia. Salmo 139, irmão. Olha que coisa linda. O salmista, ele falando, eu te louvarei, porque por um modo terrível e tão maravilhoso eu fui feito. Isso é saber agradecer a Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos que estão nos ouvindo, tantos que estão aqui como estão em casa. Hoje falta agradecimento na vida do cristão. Porque, irmão, vamos nos colocar. Às vezes eu comento sempre com as irmãs, olha, no meio de um mundo tão grande que nós vivemos, com tantas coisas, nós fomos contemplados e escolhidos por Deus. Veja na multidão que nós vivíamos em dias atrás, quando Deus nos chamou. Quem éramos nós? Às vezes eu pergunto assim, meu Deus, quem seria eu hoje? Onde estaria eu hoje perdida se a tua misericórdia não tivesse me acompanhado? O salmista é um homem que sabe agradecer. Ele fala assim, ó, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Aleluia. Irmãos, nós temos tanto que agradecer a Deus. Eu acho interessante quando eu escuto alguém dizer assim, eu não oro muito tempo porque eu não tenho o que falar em oração. Não tem porque não busca falar, mas olhe, se você dobrar o joelho e começar a agradecer a Deus, você já tem um tempo preenchido só de agradecimento. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa família. Agradecer a Deus por Ele nos sustentar de pé. Agradecer pelo cuidado que Ele tem, pelos livramentos, pela salvação da nossa alma. Irmão, é muito privilégio viver no mundo que nós vivemos, corrompido, cheio de tanta maldade, de falta de amor, de malícia. E nós, a igreja do Senhor, estamos bem, estamos de pé, estamos confiantes, estamos dando glória a Deus e com a convicção de se Jesus voltar hoje, nós vamos para a glória. Não existe, irmão, coisa mais gratificante. Eu sempre falo, a salvação ela tem que ser uma coisa que você anela. O céu tem que ser algo que seja um objetivo na sua vida, de você dizer assim, eu tenho um propósito e eu quero chegar no céu. Porque quando nós vivemos assim, nós rompemos as barreiras, nós ultrapassamos os obstáculos, nós derrubamos os impedimentos. Sabe por quê? Porque nós vivemos
não para viver aqui, mas para irmos para o céu. Tem um país nos esperando, tem uma pátria gloriosa preparada para nós. E aqui nós vemos que ele louva ao Senhor, vence a ansiedade. Ao referir-se à ansiedade que tanto nos domina, às vezes o Senhor nos aconselha a olhar as aves dos céus e os lírios do campo. Nós sabemos que eles não plantam, não semeiam, não faz nada, mas são lindos de ver. A gente olha para um pássaro cantando, mas a gente fica encantado. A gente olha para um lírio do campo, uma erva que nasce, que brota do nada, muitas vezes no seco, aonde nem chega a água, e dá uma flor maravilhosa. E isto é o cuidado, o amparo de Deus, a proteção. Então Deus, ele tem esse cuidado especial em nossas vidas. Aqui ele fala que a cada dia, no amanhecer, podemos ganhar muito dinheiro, mas este não pode garantir que amanheceremos vivos. Veja que as coisas que reputamos mais importantes são justamente aqueles que o poder humano pouco pode determinar. Todos queremos felicidade, saúde, filho obediente, livramentos, mas todos estes bens não podem ser garantidos tão só pelos nossos esforços. Como diz a palavra, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, irmão, se na oração você buscar tudo isso, você consegue sem precisar correr para outros recursos. Na oração, nós conseguimos a proteção de Deus para os filhos, para a família. É orando que nós temos filhos obedientes. Porque nós vemos hoje que pessoas que não têm temor a Deus, outros estão na casa de Deus, mas não vivem a vida na oração e na palavra. Os filhos às vezes não têm respeito. Eu sempre digo que eu louvo a Deus. Eu tenho 3 filhos, os meus filhos são todos maior de idade, mas eles me respeitam. E se eu precisar, irmão, dar um sermão por alguma coisa, eu falo assim, sente aqui que eu vou conversar com você agora. Se eu falar meia hora, é meia hora de silêncio ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou a ensinar eles através da oração e da palavra. E aqui eu quero pular aqui para... A hora está indo embora, né? Daqui a pouco o irmão vai mandar eu parar. Aqui nós vemos no terceiro ponto, fala, eu quero só deixar aqui para a meditação dos irmãos, eu achei interessante essa parte que diz assim, ó, no item 2, né, do segundo ponto, viva na presença do Senhor, empregue tempo em oração e adoração e assim permita que o bondoso Deus dispense favor sobre a sua vida. Veja bem, se você viver na presença do Senhor e empregar o seu tempo, tirar do seu tempo o tempo em oração e adoração, e assim permitirá que Deus, o bondoso Deus, ele vai dispensar o favor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Porque, irmão, às vezes a gente fica correndo para resolver tanta coisa, como eu falava no começo, sendo que se eu colocar na mão de Jesus, eu não preciso me apavorar, não preciso ficar angustiada, Deus vai resolver por mim. Eu vou poupar tempo, eu vou poupar minha saúde e eu vou estar bem, porque eu vou estar em paz, confiando que Deus vai me dar vitória. Existe um louvor antigo que diz assim, ó, com dinheiro se compra a cama, mas não compra o sono. Se compra o remédio, mas não a saúde. Se compra uma casa rica e bela, uma linda mansão, mas a morada no céu com Jesus, ninguém compra não. Então, irmãos, não adianta ter muito dinheiro. Quando vem a doença, a adversidade, a circunstância é a mesma do pobre do que não tem nada. Então, o bom é nós termos para sobreviver. Eu digo com toda sinceridade, não tenho nenhum sonho de ser rica. Financeiramente ter posses, status. Não, sabe por quê? Porque às vezes a riqueza corrompe. O dinheiro às vezes corrompe. Às vezes a gente vê uma pessoa tão dedicada, mas quando chega numa patente, numa condição boa, ele se afasta. Eu estava comentando ontem com a minha irmã, um pastor que ela tinha uma bênção. Eu cheguei lá em Curitiba, quando ela morava em Curitiba, eu cheguei a participar de vários trabalhos. E aquele pastor foi elevado em cargo, e chegou ao nível de pastor-presidente ali, infelizmente, irmãos, se corrompeu. E é muito triste a gente ver isso, sabe por quê? Um homem de Deus. E eu digo para a igreja, aí onde nós vemos que nós, humanos, somos sujeitos a tudo isso. É por isso que a gente precisa estar na oração e confiando no Senhor, vigiando, porque só Ele. O terceiro ponto fala sobre, entenda o mecanismo, padrão celestial, orar poupa tempo. E essa economia existe porque quando oramos deixamos de lidar sozinhos com os problemas.
Agora é o próprio Deus quem assume o comando. Olha que coisa linda. Deus assumiu o comando dos meus problemas. Deus assumiu o comando da dificuldade que está me deixando triste. O céu passa a trabalhar por nós e como resultado teremos milagres e direção do Senhor para muita coisa que nunca acertaríamos com os nossos próprios pés. Quer dizer, aquilo que eu coloco diante de Deus, que eu descanso e que eu confio, a partir do momento em que eu fico nesta posição, eu vou ter resultados que eu nunca teria se eu tivesse tentado resolver eu mesma. Jamais. E aqui ganhamos não apenas na quantidade de bênçãos do Senhor, ganhamos também qualidade, pois o que Deus faz, nem o homem mais sábio conseguiria fazer. Aleluia. Então, quando nós nos expomos diante do Senhor, irmão, Deus cuida de nós. E quando Ele cuida com perfeição. O homem faz uma coisa, mas ele falha. Às vezes ele promete, mas ele não consegue atingir o método que ele queria, o nível que ele queria. Mas Deus não. Deus a gente espera 50%, Ele chega com 100%. A gente diz assim, Jesus, não precisa muito, só esse tantinho já é suficiente. Aí Jesus dá o dobro. Porque Ele, aqui diz, olha, que ganhamos também qualidade. Pois o nosso Deus, o Deus que faz, nenhum homem mais sábio conseguiria fazer. Deixe Deus agir. Os anjos de Deus estão apostos para lutar por nós quando oramos, mas eles só podem agir quando nos colocamos no propósito divino. Quando insistimos em resolver do nosso modo, eles precisam trabalhar em dobro. Eu achei interessante isso, viu? E passarão a maior parte do tempo ocupados em dar livramento aos níveis e nos guiarem no caminho certo. Em Número, no capítulo 22, o versículo 32, o anjo do Senhor declarou-se inimigo de Balaão, porque o profeta lutava contra Deus, insistindo por um caminho errado. Isso é terrível na vida do crente. E quantas vezes nós não vemos isso acontecer? O que eu falava para os irmãos no início. O não de Deus, irmão, tem que ser um não. Não é... Às vezes as pessoas pensam que porque Jesus é justiça, Ele é tão maleável que Ele tem que se dobrar à minha vontade. E não é dessa maneira. Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Ele é bondoso, mas Ele conhece, Ele sabe. E muitas vezes a gente luta de uma maneira errônea, toma atitude de uma maneira contrária, contradizendo tudo que Deus determinou. E depois, quem é que vai consertar a bagunça que nós fizemos? Vamos dizer assim. Quem vai? Olha o que aqui o comentarista fala. Que depois o anjo ocupa o tempo e nos dá livramento naquilo que nós fizemos ou consertar o que fizemos errado. Porque depois que a gente conhece, que ultrapassou, o que a gente faz? Corre para os pés de Jesus. Jesus, tenha misericórdia, me perdoe, eu não podia ter feito, mas eu fiz. E a gente começa naquele clamor. E a misericórdia de Deus é tão grande, olha como Deus é maravilhoso, que Ele vai ao nosso encontro, Ele providencia, mesmo que a gente passe por alguma consequência, resultado da desobediência, mas Ele cuida de nós. Ore antes. A partir de hoje, jamais relegue a oração ao segundo plano. Ore antes de tomar uma decisão. Faça um propósito de sempre tratar com Deus e descanse nele para as coisas grandes e pequenas. Ore o máximo que puder. Oração nunca é demais. Tem gente que fala assim, eu não vou orar muito não, senão eu fico muito santo. Eu conheci uma irmã que ela brincava e ela falava assim, ai mãe, eu já fui para a igreja 2 dias a semana, não vou mais não, senão eu não vou ficar muito santa. Mas é claro que ela falava isso brincando, porque a irmã está na casa de Deus, está nos pés de Jesus, nunca é demais. Nunca é demais, sempre é coisa boa. E aqui fala assim, faça um propósito de sempre tratar com Deus e descanse nele, para que as coisas grandes e pequenas, ore o máximo que puder, não tenha pressa em deixar o jardim de Deus. Olhe pelo prazer de orar. Esqueça que você pode resolver as suas questões, pois ainda que possa, jamais conseguirá fazer do modo que Deus faz. Só Ele tem o plano perfeito para a sua vida e só Ele conhece o que pode lhe fazer feliz.
e deseja ser Ele mesmo a sua maior felicidade. Aleluia. Eu acho, aqui diz assim, ó, não esqueça de orar e ore, não tenha pressa em deixar o jardim de Deus e ore pelo prazer de orar. Olha que coisa bonita. Não é orar só porque tem pessoas, irmãos, que só buscam o Senhor quando precisa. Não já notou que tem pessoas assim? A gente se depara muito com pessoas assim, irmã, pelo amor de Deus, eu tenho que ir no culto de oração, porque eu estou passando uma luta. A gente vê muito isso. Mas quando passa a luta, quando reina a paz, aí esquece. Esquece até de agradecer, viu? Faz igual os leprosos. Só voltou um para agradecer. Mas nós precisamos, aqui nos ensina a orar só pelo prazer de orar. Sabe? Orar só porque é bom orar. Orar só porque é bom estar na presença de Deus. É uma comunicação, é um contato. É tão gostoso, irmão, a gente se deleitar no Senhor e dizer assim, Jesus, eu estou aqui. Às vezes a gente está tão angustiado. Eu passei uma vez assim, uma situação que eu entrei dentro do meu quarto, dobrei os joelhos na madrugada e eu disse assim, Jesus, eu não quero falar. Hoje eu quero sentir um abraço teu, aleluia. Eu quero somente que tu me dê um abraço, porque tem situação, irmã, que falta palavra. E naquele dia eu senti que os braços do Senhor me abraçando. E naquele momento eu senti algo tão glorioso. E quando eu saí daquele lugar, daquela oração, eu estava tão renovada que parecia que eu não tinha entrado ali com aquele problema. O problema continuava, porque eu recebi a graça e o renovo de Deus. Ali eu não recebi a solução, porque às vezes o problema não é para ser resolvido hoje. Uma certa vez eu estava numa prova muito grande, o meu esposo muito doente, uma luta que nós passamos de perseguição, e eu fui para uma consagração na igreja, e quando nós estávamos naquela consagração, uma bênção, as irmãs tudo jogada no chão orando, eu disse assim, Jesus, é hoje que eu vou sair daqui com a minha vitória. Mas eu fui tão certa da vitória, que era como se eu quisesse arrancar a vitória da mão de Deus a qualquer custo. Porque não tem dia que a gente diz assim, de hoje não passa. Tem que ser hoje. Mas Jesus não determinou para aquele dia. E eu lembro-me que quando eu estava, irmão, naquele desespero, orando, Jesus, eu preciso, eu não aguento, eu não suporto, não tem como. Deus usou um vaso assim no poder tão grande, chegou perto de mim e falou, sabe o quê? Ainda não é o meu tempo. Irmão, quando o Senhor falou assim, é como se meu coração tivesse, ó, sabe? Eu tive aquela recaída, porque nós somos humanos. E a gente está querendo, está desejando, está ansioso. Quando o Senhor falou assim, me deu aquela agonia, aí o Senhor falou assim, mas nesta manhã, estou eu te dando força, estou eu te dando graça, estou eu te renovando para tu prosseguir. E quando eu saí dali, eu saí outra pessoa. Passou aquela ansiedade, sabe? Aquela relutação de querer, porque, irmão, o tempo de Deus é o melhor tempo para a nossa vida. Não existe tempo melhor do que o tempo de Deus. Quando Deus quer fazer, olha, Deus nos dá a benção madurinha, pronta. Às vezes a gente corre atrás da benção antes dela amadurecer. Aí depois ela estraga, porque ela veio, vamos dizer assim, prematura. Mas o tempo da bênção de Deus nas nossas vidas. Então, quando formos orar, temos que aprender a orar. Temos que orar não desejando o mal, não querendo que alguém seja. Às vezes a pessoa passou por alguma coisa. Ah, você vai me pagar. Eu vou botar você no meu joelho e Jesus vai tomar providência. Irmão, isso é vingança. Crente não pode orar com vingança, não. Crente tem que orar com a alma limpa, o coração purificado, com renúncia, com transformação, com alegria e com convicção. Diz assim, Jesus, tu estás vendo, cuida dela para mim, Jesus, cuida dele para mim, coloca a tua mão lá, trabalha, porque tu és um Deus misericordioso e estás cuidando de todos nós. Que Deus venha nos abençoar grandemente e a cada dia nós possamos saber que o altar, está na hora, né, irmão, de encerrar? Eu já passei até um pouquinho, que o altar da oração é algo necessário para nossas vidas, irmão. E quando buscamos, nós achamos Deus pronto para nos atender. Que Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja. Hoje terminamos mais uma lição, né? Terminamos esse segundo trimestre numa aula que Deus falou conosco. Eu creio que durante esse trimestre eu aprendi muita coisa na lição dessa oração.
Eu aprendi, graças a Deus. E quero colocar em prática, né? Você aprender e não colocar em prática também não adianta nada. Você ouvir e não colocar em prática não adianta nada. Nós sabemos que a oração é a chave para que nós recebamos a nossa bênção. Que Deus possa continuar abençoando a irmã Divanice, né? Usando ela na tua mão santa, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, né, irmão? Continua nos capacitando, cada um de nós, né, irmão, que estamos aqui. Agradeço a todos os irmãos que têm nos ajudado aí, o Zaí, que tem nos apoiado, o Juarez, o pastor, o Custódio agora que está aí voltando agora conversei aí, maravilha, a pastora Divani, a irmã Eunice, né? Que Deus continue abençoando todos vocês, o Mauro, meu amigão, meu irmão, continue nessa força, irmão. Não desanime, os dias são maus, mas Deus está ao nosso lado. Os dias são difíceis, mas Deus prometeu que estaria ao nosso lado e passaria o Jordão conosco. E Ele está. Ele não desampara os seus filhos. No momento que nós dedicamos, no momento que nós temos compromisso com Ele, Ele tem compromisso conosco também, né? Aprendemos na oração que se você tem compromisso com Ele, Ele não vai desamparar nós nunca. Nunca desamparar. No momento que nós colocamos um propósito no nosso coração, eu vou me dedicar mais a Deus, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor, para que o Evangelho possa ser pregado, o Evangelho possa ser anunciado, e eu continuo nessa força. Deus, Ele está com o seu braço estendido para nos abençoar. Vamos colocar um propósito. Não vamos deixar o desânimo, a frieza nos acomodar. Não vamos deixar, não. Vamos vir para a igreja. Terminamos um trimestre, vamos começar outro trimestre, no livro de 1 Coríntios. Então eu conto com todos vocês na Escola Bíblica Dominical. Não falte, você que não está na área de risco, venha. Vamos montar a nossa classe dos varões, a classe das irmãs, a classe do adolescente lá em cima, da mocidade. Vamos voltar ao normal esse trimestre aí. Porque nesse trimestre teve pouca presença, mas por causa da nossa restrição que nós teve aí, por causa dessa epidemia aí. Mas a partir desse terceiro trimestre, que vai começar domingo que vem, eu conto com vocês, não falte, irmão. Vem nos ajudar aqui. Não venha é o irmão Antônio que está na frente, não. Venha por Jesus Cristo. Venha por Ele ter salvado você. Venha por Ele ter libertado você, ter curado você. Venha agradecer a Ele. Venha aprender da sua palavra. Não deixe o pastor sozinho na igreja, não. Não deixe a coisa apertar mais para você buscar o Senhor, não. Vamos buscar Ele agora, né? Igual a irmã falou, nós buscamos o Senhor quando nós estamos precisando. Quando está tudo no mar de rosa, nós esquecemos. Não vou na igreja, eu estou cansado, eu vou descansar. Descansar na frente da televisão, não descansa, irmão. Descansar, indo passear no shopping, não descansa. Nós temos tempo para tudo. A irmã falou aqui, tem tempo para tudo, mas para vir para a igreja é difícil. Eu vejo isso. Também eu estou trabalhando assim, aí eu olho no relógio, hoje é quarta-feira. O material tem que acabar aqui, porque hoje 5h30, 6 horas eu tenho que estar em casa. E hoje é quarta-feira. Eu tenho meu compromisso na igreja. Não, hoje eu vou trabalhar até 7, 8 horas da noite. Não, eu faço meu horário. Meu horário é 5 horas, por isso que eu pego cedo. 7 horas, 7h30 eu estou trabalhando. Mas quando é 5 horas, 5h30 eu já estou parando. Tá vendo? No dia de culto, o material parece que aumenta na hora de você trabalhar. Vai rebocar, a parede não puxa e assim fica. Chega depois do almoço, já olha no relógio. Opa, servente, vai devagar aí, que hoje é quarta-feira. Eu tenho meu compromisso. Mas isso está dentro de mim. Está dentro de mim. Eu tenho muito trabalho, graças a Deus, não tem faltado. Aí eu vou esquecer de vir para a igreja porque não, eu estou cansado. Se Deus me deu a oportunidade de trabalhar, Deus abriu a porta do emprego, não está faltando nada. Esse é o motivo de eu dedicar mais a Ele ainda, de eu arrumar o tempo para vir para a igreja, para buscar Ele, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. E nós não, nós é diferente, alguém é diferente, acomoda. Tá tudo bem, não vou na igreja hoje não. O pastor vai, o Isaías está lá, o Juarez está lá, o Daniel está lá, eu não precisa ir não. Não, precisa vir sim. Vamos dedicar mais. Não vamos esperar a coisa apertar para nós buscar Deus em oração, não. Não vamos ser aquele crente de 6 horas, não. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não vamos não. Vamos orar. Vamos reunir, vamos nos unir. Vamos ajudar. Eu sei que tem gente que está gostando de ficar em casa. Eu assisti esse negócio pela live, eu não achei vantagem nenhuma. É esquisito, é sem graça.
Não gostei não. O negócio é estar aqui, vendo o rosto dos irmãos aqui, vendo o sorriso de cada um. Isso que é importante, mano. A epidemia está aí. Vamos prevenir, igual a irmã falou aqui, vamos. Tá ali, ó. O Jarez está aí, ó, o pastor. Vamos, Deus nos guarda, mano. Ele nos livra. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está. E que Deus abençoe todos vocês. Conto com vocês domingo, né? Primeiro domingo do terceiro trimestre, tá? Eu espero que você que não está na área de risco, venha para a escola. Porque vamos dividir as classes, mano. Vamos dividir as classes. Porque está vindo bastante irmão. Dá para nós formar a classe de varões. Então você que não tem seus 60 anos ainda, pode vir. As irmãs também, que tem muita irmã nova aí. As irmãs não estão vindo na escola bíblica. Dá para nós montar a classe da Rocha Eterna aqui, ó. Vamos montar as nossas aulas, né? Vamos ter a nossa presença aqui. Eu sei que os irmãos estão sentindo falta. Então eu conto com todos vocês domingo, tá, mano? E que Deus abençoa e conceda o desejo do seu coração neste dia. Tenha um domingo abençoado, um almoço abençoado na presença do Senhor. O pastor está orando e dando o tempo de trabalho nesta manhã. Graças a Deus que nós temos o privilégio de vir para a casa do Senhor. Como a irmã disse aqui, né? Pela manhã, é que tem a pouco de irmã de evangelismo. Aí a gente toma uma noção um pouquinho. A nossa irmã de evangelismo falou, né? Para trabalhar, não tem essa questão, né? Ou 4 horas eu não vou porque está frio. Aí ele vai chegar lá amanhã e vai encontrar um bilhetinho lá na sua mesa, né? Não precisa vir mais trabalhar, né? E eu estava ali ouvindo, né, a irmã dando aula, falando a questão, né, das pessoas que vão muito para a igreja, né? Que as coisas, às vezes as pessoas julgam, né? Está virando muito santo, vai ficar fanático. Mas é interessante que quando você vai, às vezes você vê na televisão, uma pessoa que, por exemplo, né? Vou falar, né? A questão de o cara é corintiano, aí ele foi em todos os jogos da Libertadores, aí acaba quando ele foi campeão da Libertadores, alguém foi lá o jornal na casa dele e ele exibe com orgulho todos os ingressos dos jogos que ele foi. Libertadores vai viajar para fora do país, ele foi em todos os jogos, imagina o dinheiro que a pessoa não gastou para viajar, pegar avião, não sei o que, né? O ingresso caro. E aí aquilo ali é um troféu, né? Um motivo de orgulho para aquela pessoa. Isso pode ser corintiano, palmeirense, flamenguista e por aí vai, né? Exibe com orgulho. Não faltei um jogo do meu time durante o Campeonato Brasileiro. Ele exibe com orgulho aquilo. E as pessoas sabendo aquilo ali é fiel, é torcedor fala fiel. Aí quando é o crente fala fanático, é não sei o quê, é beato, é isso, também, vai muito para a igreja. Mas quando é para as outras coisas do mundo, as pessoas exibem isso com orgulho. Quem dera que pudesse exibir com orgulho, né, irmão Antônio? Não faltei em uma escola dominical nesse trimestre. Quem desse eu pudesse chegar agora no fim desse semestre e dizer: eu não faltei em um culto na minha igreja. Eu não deixei de ir em uma escola dominical. Fui em todos os cultos de ensino. Não deixei de participar de nenhum. Ah, se a gente pudesse bater no peito e dizer isso, né? Fui, ó, com orgulho, com satisfação. Eu não faltei em um culto na casa do Senhor. Não deixei de um domingo na escola dominical. Então, queridos irmãos, Deus abençoe você nesse dia chuvoso. Aproveite aquele almoço bem quentinho, né? Tome aquele cafezão depois do almoço. Descanse bem e venha animado para o nosso culto dessa noite. Vamos estar encerrando, né? Mais um mês, mais um semestre. E esse dia eu estava pensando, a gente começou um ano com tantas expectativas, começou um ano com tantos planos, com tantos projetos, e aí chegou essa pandemia, arrebentou a gente no meio, né? Mas graças a Deus que a nossa capota vai no breque, nós estamos aqui felizes na presença do Senhor. Que o Senhor tenha nos dado a vitória, e graças a Deus, irmãos, até aqui, né? Até hoje, dia 28, né, de junho, eu não precisei fazer velório de ninguém. Eu não precisei saber que ninguém estava na UTI.
Eu não precisei saber que ninguém estava nas últimas para morrer. E graças a Deus nós louvamos o nome do Senhor por isso, né? E que Deus continue nos conservando com vida até o dia da sua volta. Vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor. Logo após então, terminando essa transmissão, querido, não se esqueça, né? Compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, você que está assistindo. Porque compartilhando você vai fazer com que essa palavra possa alcançar mais pessoas ainda, não é? Após, né, ao seu compartilhamento. Alguém que fique curioso vai querer ver ali o que estava sendo falado, e essa palavra pode mudar uma vida. Hoje você pode salvar uma vida, você pode levar salvação para uma pessoa apenas com um clique do seu celular. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã que nós pudemos estar aqui na tua presença. Bendizemos, exaltamos, engrandecemos, louvamos o teu nome, porque o Senhor tem falado conosco, Deus, a cada momento. Obrigado por esta palavra, Pai, que foi dada aos nossos ouvidos esta manhã. E como, ó Deus, nosso irmão compartilhou, que nós não venhamos apenas ser ouvintes, mas praticá-la, Senhor. Nos ensina a orar mais, a buscar mais a tua presença, a viver mais perto de ti, Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos buscando coisas em tantos lugares, ó Pai, enxergando informação, queremos, ó Pai, ser muito mais do nosso lazer e temos deixado de buscar a tua presença, Senhor. Agradecemos pelo término desta lição, agradecemos por esse mestre, Senhor, que nos incentivou a orar. E eu quero pedir a começar de mim, Senhor, me ajuda a orar mais, a buscar mais a tua presença, a estar mais perto, Deus, diante do teu altar e das tuas coisas. Abençoa nossa irmã Vanessa, sua casa, sua família. Ó Deus, continua fortalecendo a tua serva, Senhor. Abençoa a vida do nosso irmão Juarez, a vida do irmão Isaías, a vida do irmão Daniel, Pai, que tem estado aqui conosco, nos ajudando em cada transmissão dos cultos, Senhor. Recompensa ele a cada dia mais, o teu filho, Senhor. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família. Abençoa o custódio, Pai, da igreja que tem nosso irmão pela manhã, a vida do mal. Continua fortalecendo o irmão Antônio, Pai, a sua família. Continua abençoando a vida da Anissa, a minha vida, Senhor, e a vida de cada irmão que esteja acompanhando essa escola dominical do seu lado e da sua casa, Senhor. Eu peço, Pai, dá-nos um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória, Senhor. E nos traga aqui à noite, Pai, alegres, convictos que podemos estar, Senhor, diante da tua presença para te adorar. Assim eu repreendo todo o mal, eu abençoo os meus irmãos, e eu faço isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: amém.